todos! O meu nome é Carolina Fernandes Alves, eu sou professora do Departamento de Metodologia do Ensino da Universidade Federal de Santa Maria e atualmente doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPEL. Bom, o vídeo de hoje tem o objetivo de apresentar algumas ferramentas que podem nos ajudar, nós professores, a nos aproximarmos dos nossos alunos, agora nessa época de pandemia, produzindo conteúdo digital educacional. E eu espero também que depois que essa pandemia passar, a gente também aproveite essas ferramentas e siga introduzindo novas tecnologias na nossa sala de aula. Bom, já no início de março, a pandemia do Covid-19 parou o Brasil. O mundo antes já estava parado, mas chegou em março no Brasil. E com isso, muitas atividades essenciais, consideradas essenciais, tiveram que ser mantidas. Uma dessas atividades, apesar da Unesco ter estimado que mais ou menos metade da população de alunos do mundo estariam com aulas suspensas, uma dessas atividades foram as atividades de ensino. Então, algumas escolas e universidades passaram a recorrer aos recursos da educação à distância para implementar, então, as suas aulas e não perder, então, tempo do seu calendário letivo. Acontece que tudo isso foi muito de repente, e alguns professores pegaram desprevenidos e se depararam, então, com muitas dificuldades de planejar e implementar materiais para o ensino pela via digital. Nas minhas redes sociais, e acredito que nas de vocês também, aqueles colegas, professores que compartilham a sua rotina, que têm compartilhado a sua rotina agora, né, em época de quarentena, eu vejo quase que de forma unânime muito marcada essa dificuldade e uma certa insegurança ou até um pouco de culpa por não estar dando conta de todo o trabalho que eles assumiram, um trabalho diferente do que muitos estão acostumados, né? E começando a entender que ensinar à distância talvez não seja exatamente a mesma coisa que ensinar ao vivo ou de maneira presencial. E isso causa, assim, bastante desconforto e alguns colegas meus têm compartilhado essa parte não tão agradável da nossa profissão no atual momento, mas também têm compartilhado as alternativas que eles encontraram para gerenciar todo esse processo da melhor maneira possível, de acordo com as suas possibilidades e também com as possibilidades dos nossos alunos. Lembrando que muitas pessoas têm até mesmo problemas de conexão e tudo mais. Então, isso é um fator que tem gerado bastante preocupação, mas também tem mobilizado muitos esforços de vários professores que eu conheço, e acredito que vocês estão nesse grupo, para implementar práticas que sejam adequadas e que mantenham a qualidade que tinham até então. O fato é que o nosso letramento digital tem sido posto à prova. Mas, Carol, o que é letramento digital? Para Busato, letramentos digitais são conjuntos de letramentos ou práticas sociais que se apoiam, entrelaçam e apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais geograficamente e temporalmente limitados, quanto naqueles construídos pela interação mediada eletronicamente. Bom, inicialmente, quando surgiram as tecnologias Web 2.0, o letramento digital tinha outros termos, literacia, né, que já caíram um pouco em desuso, até a alfabetização digital. Esses termos, esses conceitos estavam muito relacionados ao uso da tecnologia mais como produto, porque era tudo novidade. Então nós precisávamos saber como fazer um e-mail, como formatar um arquivo de texto, por exemplo. Hoje em dia essas coisas, razoavelmente, nós já dominamos. Então, na evolução do conceito de letramento digital, hoje o foco já está mais na ferramenta como um processo, como uma linguagem, ou seja, como uma mediadora do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o que eu posso fazer como professor usando essa linguagem tecnológica para ajudar o meu aluno a construir a sua aprendizagem. Então, o foco está antes, né, no início das tecnologias no produto, e hoje está na tecnologia como meio ou como processo também. Talvez você, que esteja mais acostumado com a modalidade presencial, agora nesse momento esteja se dando conta que
Ensinar à distância não é a mesma coisa ou não é exatamente a mesma coisa que ensinar presencialmente. Então, isso causa certo desconforto e é um desconforto compreensível, porque nos mobiliza, nos desafia a tentar entender, afinal de contas, quais são as diferenças e também quais são as semelhanças. Eu acho, inclusive, que muitas dessas nossas angústias têm a ver com a nossa tentativa de tentar reproduzir, através do meio digital, aquilo que nós fazemos ao vivo com os nossos alunos. Mas, com a tecnologia, nós podemos mais. Segundo Lefa Costa e Bevilacqua, quando o professor produz seu próprio material, projeta nele sua presença, como um autor que se multiplica em sua obra. Nessa visão, a tecnologia trabalha a favor do professor, assumindo até algumas de suas tarefas, mas sem prejuízo da sua identidade e desenvolvimento, que se amplia para o aluno no objeto digital produzido. Apesar de todas as dificuldades que cada um está enfrentando da sua maneira, eu acredito que esse momento pode servir para que nós, professores, investamos mais na nossa autoria, no nosso papel de produtores de conteúdo educacional. Também é um momento em que nós podemos aproveitar para criar uma cultura, na verdade, de colaboração em rede. Porque muitas dessas ferramentas, inclusive algumas que eu vou apresentar aqui, têm a possibilidade de você criar o material junto com outra ou outras pessoas. E também podem ser compartilhados em várias plataformas. Bom, vamos falar agora do que eu chamo de produção de conteúdo educacional digital. Aquele momento que você vai sentar e vai pensar como produzir o seu material por meio de recursos digitais, né? Parte da produção, da nossa energia posta ali para pensar na melhor ferramenta a ser utilizada, na melhor atividade a ser compartilhada com o nosso aluno. Então, a seguir eu vou apresentar algumas ferramentas para vocês e vou dividir elas em 4 categorias. A primeira categoria é produção, edição de imagem, som e vídeo. A segunda categoria, vou usar aqui a minha colinha, é identidade visual. A terceira são os sistemas modulares e a quarta são os sistemas de interação síncrona. Vou começar falando das ferramentas de áudio, pensando naquele professor que é um pouco mais tímido, assim como eu, que ainda não está muito familiarizado com a ideia de gravar um vídeo, por exemplo, como esse que eu estou gravando. Então vamos progredindo assim, passo a passo, certo? Eu acredito que em termos de áudio, nós podemos explorar o áudio na forma de podcasts. Não sei se vocês estão familiarizados com o gênero podcast. Ele é um gênero antigo já, da década de 90, se não anterior. Se assemelha muito a um programa de rádio. E agora voltou à tona, né, graças aos programas de streaming de música e também de podcast. Então tá muito em voga esse gênero, que não é tão novo assim. Mas vocês podem me perguntar, Carol, eu não posso gravar um áudio e mandar pelo WhatsApp para o meu grupo de alunos? Bom, sim, pode. Isso é completamente possível e muito útil. Mas a diferença entre um áudio de WhatsApp e um podcast é a possibilidade de edição. Áudios muito longos, e acredito que todo mundo já deve ter experimentado a experiência de receber um áudio muito longo, áudios longos têm a tendência a se tornarem monótonos. Então, a pessoa que está ouvindo, ela pode ser que perca o fio da meada depois que passam alguns minutos. Então, o professor precisa, se quer trabalhar com áudio, e só com áudio, como ele é uma via de um canal só, que é o aditivo, precisa pensar em recursos para tornar esse áudio mais atrativo e, né, o aluno não se perder ali, não deixar de ouvir. Né? Então, é possível aulas por meio de vídeo, por exemplo, você pode fazer correção de exercícios, né? É uma boa estratégia, pode responder perguntas dos seus alunos por meio do áudio, se você não quer gravar um vídeo ou uma videoaula, né? Mas você precisa de recursos para tornar isso mais agradável, como um podcast. Então, a ferramenta que eu indico chama Audacity. Um dos recursos mais populares entre os podcasters, o Audacity é um software livre, ou seja, você não paga nada por ele porque ele tem uma licença aberta.
mas esse você precisa baixar para o seu computador. Ele está em inglês, mas ao baixar você pode optar pelo português como idioma. Ele tem uma interface amigável e inúmeras funcionalidades, como remoção de ruídos e efeitos sonoros. E ele também funciona como um gravador de áudio, assim você não precisa gravar o áudio no celular e depois passar para o computador. Faz tudo ali mesmo. Agora vamos à produção de vídeo, mas não se preocupa, você ainda não vai aparecer. Eu vou indicar duas ferramentas, o Powtoon e o Scribe. Interface extremamente amigável e intuitiva, o Powtoon é um software de animação online que, na versão gratuita, permite que você crie vídeos animados de até 3 minutos. Você pode manipular objetos pré-criados, como avatares, fotos, textos e músicas, e editar alguns deles. Você pode até mesmo inserir a sua própria voz como narração do vídeo. Essa ferramenta permite também que você crie efeitos do tipo Draw My Life. Aquele efeito das mãozinhas que aparecem escrevendo, movendo objetos, sabe? O Powtoon é um ótimo recurso para revisar os conteúdos de maneira bem objetiva e resumida, ou também para preparar a apresentação de um conteúdo, criando uma expectativa no aluno. Ao criar seu vídeo, você pode exportar ele diretamente para seu canal no YouTube na própria interface do programa, ou salvá-lo em formato MP4, que é a extensão mais comum de áudio e vídeo. A segunda ferramenta que eu apresento se chama VideoScribe. Ela também é um software de animação, mas infelizmente a versão free existe apenas para teste de uma semana. Estou falando dela mesmo assim porque pode ser que você queira e possa investir em uma assinatura, que não é assim tão cara. Se esse for o seu caso, vale a pena. O VideoScribe é mais sofisticado que o Powtoon, mantendo a interface amigável. O principal diferencial é que ele possibilita a criação de vídeos maiores, videoaulas mesmo, no formato storytelling ou contação de histórias, usando aquele efeito famoso do quadro branco. Bom, agora se você é um professor mais desinibido ou então tomou coragem e gravou um vídeo na sua câmera, computador ou celular e precisa editá-lo, você tem à disposição os editores que vêm de fábrica com alguns computadores, como o iMovie da Apple ou o Windows Movie Maker da Microsoft, mas também você pode editar seus vídeos direto no YouTube, você sabia? O YouTube Studio tem os recursos básicos de edição que certamente garantem a você uma edição mais rápida e leve, uma vez que essa edição é feita online mesmo. É pelo YouTube Studio que você também pode fazer lives, mas disso eu vou falar mais pra frente. Se você tem uma conta no YouTube, automaticamente tem o seu canal, então não precisa mais nada para editar o seu vídeo, a não ser o vídeo, claro. Depois de carregar seu arquivo de vídeo na plataforma, aparecerá na lateral esquerda da sua tela o editor de vídeo. Basta clicar ali e começar a trabalhar. Agora vamos falar de imagens. Eu selecionei 4 ferramentas, dentre tantas que existem na internet, que reúnem duas características que eu acho muito importante para a educação à distância, que é a interatividade e a ludicidade também. Certamente, em algum momento do seu trabalho, você vai precisar de um editor de imagem. Existem muitos disponíveis online, muitos deles muito bons e você pode procurar à vontade. Aqui eu vou indicar um que eu gosto muito, que tem um nome complicado, mas não é tão complicado assim de usar. Ele tem uma versão gratuita, que tem menos funcionalidades que as versões Pro, mas ainda assim garante uma edição de muito boa qualidade. Com essa ferramenta, você pode tirar o fundo branco de imagens, por exemplo, inserir efeitos, texto, redimensionar as imagens e salvar elas em formatos diversos, sendo os principais JPEG e PNG, que é o formato aquele com fundo transparente. O Mirror AI é uma daquelas ferramentas que também já são bem conhecidas de reconhecimento facial. Então você tira uma foto e o aplicativo gera um bonequinho que seja parecido com você e permite que você edite a aparência, mude as roupas, faça GIFs animados com essa imagem que o aplicativo gerou. A Samsung oferece para alguns celulares da marca, de algumas linhas, um aplicativo bem semelhante, até com algumas funcionalidades a mais e um sistema de reconhecimento facial mais preciso, ou seja, deixa o bonequinho mais parecido com a gente, que chama Emoji AR, que também tem o mesmo princípio. Então é um jeito de dar um caráter lúdico para os materiais que você produz. Então você pode fazer alguns GIFs animados e enviar por WhatsApp pelo grupo dos seus alunos. Você pode fixar como figurinha em algum documento Word para enviar para os alunos também. Inserir em vídeo.
Então tem muitas opções e isso costuma agradar os alunos, eles costumam gostar bastante. O ThinkLink é um dos recursos mais legais que eu conheci nos últimos tempos. Descobri ele no Google for Education. É uma ferramenta online que permite que você crie imagens interativas, fixando links de texto, imagem e áudio também, inclusive a sua própria voz. É uma ferramenta para passeios virtuais. Você pode falar de Pablo Picasso, por exemplo, dentro de um quadro dele, apontando elementos característicos de sua obra, encaminhando o aluno para outros sites de pesquisa, linkando outras obras do artista, entre outras coisas. Seguindo essa lógica de interatividade e ludicidade também, temos o Pixton, site que permite a criação de histórias em quadrinhos online. É a salvação para quem gosta do gênero, mas não sabe desenhar, que é o meu caso, por exemplo. Você já pensou em apresentar seu conteúdo em uma história em quadrinhos? Com o Pixton, você pode. E os alunos também, claro. Você pode escolher os personagens, cenários, adicionar os balões de conversa e definir o tamanho dos quadros, que vão variar em formato quadrinhos, aqueles bem pequenos, HQ com legendas ou graphic novel. Já que nós estamos falando de imagem, eu acho muito pertinente e eu sempre faço essa indicação em todos os lugares que eu vou falar ou em textos que eu escrevo também. Gosto muito de duas ferramentas, mas uma delas eu tenho mais intimidade, que eu chamo de ferramentas de design para não designers, que é o nosso caso, que somos professores, não é mesmo? São ferramentas muito, muito, muito amigáveis, então realmente a gente consegue usar sem nenhum problema. E elas apresentam templates ou layouts para vários tipos de documento. Então, você tem templates para apresentações do tipo slide, documento A4, que é importante quando se vai imprimir, por exemplo, uma atividade, se o aluno quiser, post para redes sociais, a capa que se coloca no Facebook, no YouTube, entre vários outros layouts. Então, são ferramentas muito completas que agilizam o nosso trabalho. O Canva é a ferramenta que eu tenho mais intimidade e até o momento é a mais completa que eu conheço. Extremamente fácil de usar, ao escolher o seu layout, há uma pré-definição espacial dos elementos e do sistema de cores, mas você pode editar tudo isso conforme desejar, inserindo fotos, textos, músicas, imagens e GIFs animados. Você pode salvar seu material em formato PDF, PNG, JPG e até em vídeo ou animação. Ele tem versões pagas, mas a gratuita é mais que o suficiente para leigos. Eu sempre recomendo essa ferramenta porque ela agiliza muito o nosso trabalho, deixando-o bonito além de conceitualmente adequado, o que é algo extremamente necessário. A minha tese é de que no caso do conteúdo educacional, a beleza exterior também importa. Para mim, ela faz toda a diferença. E acho que para o nosso aluno também. Muito semelhante ao Canva, o Designer é também uma ferramenta de design para não designers. Ambas podem ajudar você a criar uma identidade visual para suas redes sociais se você usa essas redes profissionalmente, por exemplo. Também você pode criar anúncios para enviar pelas redes sociais para os seus alunos, anúncios relembrando data de entrega das atividades, próximas datas das próximas atividades e assim por diante. A criação não tem fim. Agora que você já produziu o seu conteúdo de áudio, de vídeo e de imagem, chegou a hora de compartilhar esse conteúdo com o seu aluno. Por isso que são importantes os sistemas modulares. Talvez o Google Sala de Aula seja a ferramenta que a maioria das escolas tem adotado diante do contexto que nós estamos vivendo. Assim como o Moodle, que é um software livre usado por muitas universidades principalmente, o Google Sala de Aula é um sistema modular, isto é, permite que você apresente conteúdo na forma de módulos ou tópicos, conforme a nomenclatura dessa ferramenta aos seus alunos, programando inclusive a data em que esses módulos poderão ser visualizados pelos alunos. Então você pode preparar os módulos com antecedência e escolher uma data para que eles sejam liberados no sistema. No Google Sala de Aula, você pode criar atividades que estejam linkadas com diferentes recursos. No Google for Education, você encontra uma coleção de aplicativos compatíveis com o Google Sala de Aula. Obviamente, os recursos Google são todos compatíveis. Além disso, você pode programar datas de abertura e entrega das atividades e também criar um caderno de notas para cada uma das suas turmas. Você pode convidar outros professores e também alunos
de todas as suas turmas para acessar a sua disciplina, em diferentes salas de aulas. Então, se trata de uma ferramenta que é uma sala de aula virtual e também um espaço para a gestão dos processos de ensino. O ELO, ou Ensino de Línguas Online, é um sistema para a criação de recursos educacionais abertos para o ensino de línguas, mas também serve para o ensino de outras disciplinas. Idealizado há alguns anos pelo professor Wilson Leffa, que atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPEL, esse sistema apresenta 7 opções de módulos. São eles: Jogo da Memória, Organizador, Sequência, Quiz, Eclipse, Close e Composer. O ELO é um sistema aberto à multimodalidade, ou seja, você pode planejar atividades com qualquer um desses módulos a partir de recursos externos, como vídeos, textos e áudios. Uma de suas principais características é oferecer feedbacks imediatos ao aluno, tudo personalizável pelo professor. Então, o ELO possui uma dupla interface. Na interface do professor, você planeja as atividades para que o aluno as realize na sua interface. Outra característica importante desse sistema é a sua adaptabilidade. Você pode adaptar atividades que já foram publicadas no ELO de acordo com as demandas de aprendizagem de seus alunos, inserindo novos módulos ou alterando os recursos externos apresentados, por exemplo. A atividade original, assim como o registro da sua autoria, ficam mantidos, assim como quem realizou as adaptações, criando um percurso de autoria que favorece a colaboração em massa. No site do ELO, você encontra tutoriais extremamente didáticos sobre como usar a ferramenta. É diversão pura. Bem, nem só de interações assíncronas vive uma educação à distância. As interações síncronas também são muito importantes. Então, vou apresentar algumas ferramentas que nos ajudam nesse contato face a face, de maneira síncrona, com os nossos alunos. O primeiro deles, talvez a ferramenta de videochamada mais antiga, é o Skype, né? Uma ferramenta da Microsoft. O Skype, apesar de ser um pouco pesado e pesar um pouquinho na conexão, dependendo do horário e do número de pessoas conectadas, ele apresenta alguns recursos que são muito interessantes para o professor que quer esse contato com o seu aluno face a face. O primeiro deles é que a videochamada pode ser feita com até 50 pessoas, é muita gente. Outro recurso bastante interessante é que o professor pode compartilhar a sua tela. Então, enquanto você fala, você pode apresentar para os seus alunos slides ou textos que vocês podem ler juntos através da tela do seu computador. Então, você fala e projeta ao mesmo tempo a sua tela. Outro recurso que eu acho muito interessante é que você pode gravar a videochamada. Ou seja, aquele aluno que eventualmente não conseguiu conectar ou não pode estar presente no dia da videoconferência, pode, se você disponibilizar, assistir esse vídeo posteriormente. O vídeo fica armazenado na nuvem do Skype durante 30 dias e você pode baixar esse vídeo e salvar ele no seu computador ou em nuvem, porque normalmente fica bastante pesado. Não tem limite de tempo, né? Então você pode fazer uma aula longa o suficiente para o seu objetivo, seja aula mesmo, tirar dúvidas. Os alunos também podem apresentar trabalhos, eles também, tendo o Skype, podem compartilhar as suas telas, né? Então é uma ferramenta que, apesar de ter outras ferramentas hoje em dia de videochamada, eu ainda considero ela mais versátil e a que tem mais ferramentas interessantes para o professor. O Google, claro, também tem uma opção semelhante, que é o Google Hangouts, provavelmente vocês conhecem, mas a questão é que ele permite uma videochamada com menos pessoas. Embora no chat eu consiga fazer um grupo de até 150 pessoas, na versão padrão do Hangouts, na videochamada eu posso fazer com até 10 pessoas. Na versão Business e Education, esse número sobe para 25. Isso não é exatamente um problema, porque você pode dividir a sua turma, até para dar atenção de forma mais adequada, você pode dividir a sua turma em pequenos grupos e fazer essa videoconferência de 10 em 10 pessoas. Vai de como você prefere gerir esse processo com seus alunos. Mas, Carol, e o WhatsApp? Eu também posso fazer videochamada pelo WhatsApp? Sim, você pode, mas tem uma questão. Duas questões, na verdade. O WhatsApp, a videochamada do WhatsApp não está habilitada para a versão desktop, então você precisa fazer a videochamada do seu celular,
o que é completamente possível, até porque o WhatsApp foi feito para o celular mesmo. E outra questão é que você pode fazer videochamada com até 4 pessoas. Então, numa videochamada pode ter você e mais 4 alunos. É também uma opção se você quiser atender grupos menores, como forma de revisão, né? Ou se você quer dar a sua aula mesmo em pequenos grupos. Isso é bem tranquilo. Outra maneira de interagir com os alunos, e que eu acho muito válida, muito interessante, pode inclusive animar os alunos, né? Tornar você o seu conteúdo um pouco mais atraentes, entrar nesse universo das lives, já que tem tanta live de cantor sertanejo, né? De culinária. Então você pode também fazer a sua live com seus alunos. Pensem vocês numa aula para tirar dúvidas, né? Fazer uma revisão com os alunos, eles podem então interagir ali de maneira síncrona com você, fazendo perguntas no momento, também interagindo entre eles. Então é uma ferramenta mais jovem, e por que não se apropriar disso para produzir conteúdo educacional digital também. No YouTube, ao clicar em meu canal, você clica em criar e depois escolhe o modo ao vivo. Seus alunos entram no seu canal e automaticamente conseguem participar da live. No Instagram, esse recurso está no mesmo lugar onde postamos os stories. Já no Facebook, no mesmo lugar onde você compartilha seu status, pode escolher a opção ao vivo e fazer a sua live. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com essas ferramentas que eu apresentei. Espero, sinceramente, que esse momento nos renda bastante aprendizado sobre o que nós queremos para a educação do nosso país e faça a gente ver que nós podemos mais se considerarmos a tecnologia realmente uma ajuda, um meio, uma ferramenta para ensinar cada vez melhor e permitir que os alunos construam aí sua aprendizagem de formas mais livres, formas mais autônomas. Eu vou deixar linkado aqui embaixo nas informações do vídeo os links dessas ferramentas que eu compartilhei e outros links que eu encontrei por aí que possam ajudar vocês, como alguns tutoriais. Mas antes de terminar, eu tenho algumas dicas. 1. Se aproxime do seu aluno. Tente reproduzir no meio digital coisas que façam o aluno lembrar de você. Um bordão, a maneira de introduzir e encerrar a aula, entre outras coisas. 2. Lembre-se que ensinar à distância não é exatamente a mesma coisa que ensinar presencialmente. 3. Aposte no poder da linguagem audiovisual. Enriqueça seu conteúdo com imagens, GIFs animados, memes, stickers, etc. e áudios, trilha sonora, atividades com música, entre outras coisas. 4. Procure diversificar as mídias por meio das quais você disponibiliza o conteúdo ao aluno. E 5. Invista na sua autoria. Amplie seu ambiente pessoal de aprendizagem e enriqueça seu repertório. Ouça podcasts e veja videoaulas para se apropriar desses gêneros e incorporar na sua prática elementos que considere pertinentes. Se você quiser continuar em contato comigo, esse aqui é o meu e-mail. Fique à vontade para me enviar quantas mensagens precisar ou quiser. Vai ser um prazer seguir conversando com você. Um abraço à distância e tchau, tchau! A primeira delas